não existe saúde com ansiedade. Se você é aquela pessoa que acha que é normal ter ansiedade, que fala que não precisa de tratamento, que uma hora passa, e acha que a pessoa que está buscando ajuda é mimimi, fica comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiss, eu sou especialista em ajudar pessoas a reprogramarem a sua mente e assim vencerem a ansiedade. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a ansiedade não é normal. Ela pode ser comum, muitas pessoas sofrendo com ansiedade. Porém, a ansiedade é um processo patológico da sua mente. Algumas pessoas acreditam que ter ansiedade é um quadro de proteção, mas não é. A ansiedade é um processo desenvolvido. E se você duvida disso, imagina uma criança aprendendo a andar. Ela não sofre, ela não fica preocupada, ela não fica ansiosa, ela apenas curte o processo. Porém, depois desse processo, a ansiedade adentra a vida de milhares de pessoas. E por isso, originar na infância, as pessoas acabam acreditando que é normal ter ansiedade. Porém, de fato não é normal. E o que a grande maioria das pessoas ignoram é que a ansiedade destrói a sua saúde. E por mais que você finja não ver, existe uma grande conexão entre a sua ansiedade e a sua saúde, podendo ela não só afetar a sua saúde mental, mas também a sua saúde física. E por mais que você finja não ver, que você queira ignorar, o fato é que a curto, médio ou longo prazo, a ansiedade influencia tanto a sua saúde mental quanto a sua saúde física, influenciando o seu peso, a sua pressão arterial, os seus níveis glicêmicos, a sua concentração e foco, e também prejudicando a sua performance profissional e os seus relacionamentos. E o primeiro ponto que nós precisamos prestar atenção é a correlação de ansiedade e do aumento de peso. Também existem alguns casos de pessoas que perdem peso por conta da perda do apetite e da ansiedade muito acentuada. Porém, na grande maioria das vezes, a ansiedade impacta diretamente no seu peso, aumentando o seu peso na balança. Isso porque, de alguma forma, ela interfere no seu apetite, interfere nos seus quadros de compulsão alimentar. Então, você já notou que o seu apetite muda quando você está ansioso, quando você tem um quadro emocional disfuncional, quando você tem aquela bucha no serviço, no trabalho ou até mesmo na sua casa? E realmente isso não é coincidência, a ansiedade pode levar a escolhas alimentares muito menos saudáveis, ou seja, causando compulsão alimentar e a busca de alimentos muito mais gordurosos ou alimentos que tenham alto índice de açúcar. E de fato, os nossos sentimentos e a nossa percepção de mundo e a nossa programação mental impacta negativamente na nossa saúde. Isso porque, num quadro de ansiedade, nós temos tendência a buscar alimentos muito menos saudáveis e buscar alimentos com muito mais índice de gordura e açúcar, tendo um impacto negativo no nosso peso corporal. Poucas pessoas correlacionam, mas de fato a ansiedade também impacta na sua saúde cardíaca. Quando o coração dispara, a pressão arterial sobe. Isso porque você está tendo uma resposta de luta ou fuga. E o ansioso nem percebe que essa resposta, esse coração disparado, é uma resposta de ansiedade, associado ao medo e às suas programações mentais. Ou seja, a ansiedade pode aumentar a sua pressão arterial e o risco de problemas cardíacos. E junto, o estresse crônico também prejudica a sua saúde cardiovascular. Ou seja, viver com ansiedade é um grande malefício para a sua saúde cardiovascular. Aliás, se você já sentiu essa palpitação, esse coração acelerado, escreve aqui nos comentários que eu estou muito curioso para saber qual é o principal sintoma de ansiedade que você está sentindo. E o ponto 3 é que a ansiedade influencia diretamente a alteração dos seus níveis de glicose. Apesar de muitas pessoas não saberem, o estresse crônico pode bagunçar os seus níveis de açúcar.
Isso porque a ansiedade afeta a resposta de luta ou fuga, criando certos desafios, impacto emocional, uma grande crise emocional que você muitas vezes nem percebe. Ou seja, em quadros onde você tem uma resposta de luta ou fuga muito acentuado, há uma tendência da glicemia subir. E isso repetidamente pode se tornar um quadro crônico, podendo até facilitar uma pessoa com predisposição genética a ter o desenvolvimento do diabetes tipo 2. E o ponto 4 é a ansiedade e o foco. Se você já tentou se concentrar quando está tendo uma crise de ansiedade ou quando está tendo um problema muito grande, você sabe muito bem do que eu estou falando. É praticamente uma tarefa impossível. Isso porque a ansiedade cria quadros mentais que geram preocupação constante, pensamento negativo, podendo de uma forma descontrolada prejudicar o seu foco, a sua concentração, prejudicar as suas atividades de estudo, trabalho, de realização de qualquer tipo de tarefa, fazendo com que você perca a performance e assim entre num loop ainda maior de autocobrança, de preocupação, de culpa e assim de ansiedade. Mas não se preocupe, porque até o final desse vídeo eu vou te mostrar uma dica simples para você recuperar o seu foco e toda a performance que você tanto quer na sua vida. Os relacionamentos. E os relacionamentos são um ponto crucial nas nossas vidas. E esse é o ponto 5 na vida de um ansioso. A ansiedade atrapalha os seus relacionamentos. E se relacionar já é algo complicado, você sendo saudável e sem ansiedade, imagina uma pessoa com ansiedade, sofrendo de preocupação, de medo, achando que todo mundo está contra ele, desconfiando de Deus e do mundo. O que de fato acontece é que a ansiedade altera a nossa percepção dos fatos como estão ocorrendo. Nós acreditamos mais no que está acontecendo na nossa mente do que acontece de verdade na nossa frente. E assim vamos ficando preocupados, com medo do julgamento, com medo de sermos traídos, com medo completamente infundados. Vamos criando de alguma forma barreiras e essas barreiras vão atrapalhando os nossos relacionamentos. E essas barreiras criam explosões emocionais, criam comportamentos que acabam nos afastando das pessoas que nós mais amamos. Porém, o que a grande maioria das pessoas ignoram é que existe uma solução, mas muito melhor do que a solução que você conhece, uma solução sem remédio, uma solução saudável, rápida e eficiente. Isso porque a solução não está fora, a solução está dentro de você. E você pode começar hoje mesmo a trabalhar a sua mente, controlando as crises de ansiedade e assim se libertando de todos esses sintomas que roubam os seus sonhos. O que de fato acontece é que nós somos uma programação ambulante. A nossa mente, ela acumula experiências e informações desde a nossa infância até os dias atuais. E essas informações vão dando significados disfuncionais para os fatos, para as experiências. E assim, nós começamos a nos preocupar, nos antecipar, sofrer pelo medo do julgamento, com uma agonia excessiva, uma angústia, palpitação, falta de ar. E assim a nossa mente vai criando respostas de medo, de luta ou fuga exageradas, que fazem desenvolver a ansiedade em nossas vidas. Quando você acessa essas informações no seu subconsciente e trata elas, você é capaz de reprogramar a sua mente para lidar de uma maneira muito mais suave com todos os fatos e aspectos da vida e assim conseguir controlar ou eliminar as crises de ansiedade. E se você então quer realmente eliminar isso da sua vida, quer aprender como controlar as crises de ansiedade, clique no link aqui abaixo e agende agora a sua sessão inicial. E se você gostou então desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o lembrete e não se esquece de compartilhar com o máximo de pessoas para que o YouTube possa entender que esse vídeo é realmente relevante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.